o aspecto religioso. Temos a ciência com a experimentação, a filosofia deduzindo consequências éticas e a religião, a ligação com Deus. Há quem diga que religião vem do verbo religare, ou seja, ligar de novo. O quê? Criatura e Criador. Então, à medida em que nós nos comportamos de maneira a satisfazer a vontade daquele que criou, nós estaremos observando a religião. E é na religião que entra propriamente o aspecto da revelação. Revelação é algo que, por toda a história da humanidade, nós podemos ver. Os livros sagrados estão em todas as épocas, em todos os povos. Né? A Bíblia entre os hebreus, o Alcorão entre os muçulmanos, os Vedas entre os indianos. Isso é religião. Agora, o Espiritismo, ele pesa por uma fé raciocinada. Ou seja, uma fé que se apoia na ciência e na filosofia. O que a religião, então, o aspecto religioso faz? Comenta as Escrituras ou as revelações. Então você encontra nas obras fundamentais de Allan Kardec comentários bíblicos. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Um grande comentário bíblico espírita. Céu e Inferno, comentário da teologia tradicional à luz da doutrina espírita. E a religião espírita fomenta, antes de tudo, o diálogo religioso e a tolerância. Justamente porque o espiritismo foi vítima da intolerância quando surgiu, todos os espíritas propõem, defendem a abertura e o diálogo religioso, muito vivamente. Há obras religiosas de Leon Denis. Por exemplo, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nessa obra ele faz uma pesquisa dos princípios da doutrina já presentes ou incipientes na tradição dos celtas antigos, ou dos druidas. Né? Cristianismo e espiritismo, onde ele vai atrás das passagens bíblicas que evidenciam a crença dos antigos em alguns princípios doutrinários. O próprio livro Depois da Morte começa com um estudo comparativo de religiões. E o diálogo religioso feito pelo livro Espiritismo e o Clero Católico, do Leon Denis. A mediunidade era praticada desde sempre. As pítias e as sibilas dos oráculos antigos já eram médiuns. As druidezas e os profetas, os teurgos da Grécia Antiga, também médiuns. Por exemplo, Apolônio de Tiana e Jesus Cristo, também os apóstolos. Nós temos um episódio mediúnico muito vivo em relação aos apóstolos no Pentecostes, né? No livro de Atos dos Apóstolos, da Bíblia, capítulo 2. As línguas de fogo que descem sobre eles, eles começam a falar em línguas que não conheciam. Então, nós temos uma frase de Leon Denis que é famosíssima, na questão 142. O Espiritismo é a religião do porvir? Essa questão está nesse livro. Né? E a resposta? Ele é antes o porvir da religião. O Espiritismo, como o seu nome indica, é a forma mais alta e mais científica do espiritualismo. Ele é, ao mesmo tempo, nós ouvimos, uma ciência positiva, uma filosofia moral e uma solução social. Com todos esses títulos, ele responde admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano, às aspirações elevadas da alma. Os progressos do porvir confirmarão cada dia mais seus ensinamentos e sua doutrina. Podemos, portanto, afirmar que o Espiritismo é o credo futuro da humanidade. Não é que ele vai substituir as outras, que ele vai extinguir as outras, nada disso. Né?
O que ocorre é que, com o progresso dos seres, todos eles vão tender a desenvolver o entendimento racional de si mesmo, do seu espírito, e vão acabar ingressando na pesquisa do espírito, coisa que o espiritismo já faz. Então, o espiritismo seria um ponto de convergência para as religiões. E fazendo isso, ele poria fim às guerras religiosas, às condenações mútuas entre as religiões, para, por fim, criar uma visão de um Deus que é Pai de todos, certo? Toda religião deveria se tornar, um dia, científica. O Espiritismo é a pioneira nesse caminho. Como é que o Espiritismo consola? Mostrando a vida do além, fazendo amar a vida e a natureza, demonstrando que a prova nada mais é que a educação do espírito, ela é que forma o caráter, ela é que afina as sensações, ela é que inspira a piedade. A vida nada mais é que uma etapa desse destino, né, em direção à pureza e à felicidade. O espírito tem comunhão íntima com a natureza, nela ele nunca se sente sozinho, ele sente o amor em tudo, todas as criaturas, por causa da harmonia que reina no universo.